Baruch Adonai Hamevorah Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachal Banu Mikol Amin Venatan Lanu Et Torato. Então, Shabbat Shalom para todos que vão nos assistir pelo Facebook, um Shabbat Shalom para os nossos amigos que vão nos ver pelo YouTube, aos nossos amigos que nos acompanham nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, no Brasil, no norte do Brasil, no sul do Brasil, no Recife, em Santa Catarina, amigos que nos mandam mensagens sempre, que têm acompanhado o nosso canal pelo YouTube, que Hashem, o Todo-Poderoso, possa vos alcançar em o nome de Yeshua HaMashiach. A porção da semana, nós estamos na 51ª porção, é isso? 51ª. Deixa eu explicar uma coisa para os senhores rapidamente, para vocês entenderem. Parashá significa porção. O calendário grego romano tem os seus 365 dias, e é um calendário solar. O calendário de Deus é lunar. Nós temos 54 luas por ano. Deus mandou dividir a Bíblia em 54 partes. Nós estamos na última parte hoje do ano. Seria a 54ª, ok? Por que nós estamos na 51ª, se são 54 luas? Porque o ano gregoriano tem uma diferença de dias para o ano judaico. E para que haja um encaixe nessas datas, tem ano que não tem como dar as 54 porções. Então nós finalizamos agora a última porção, que é a 51ª, e a partir da semana que vem, no próximo sábado, começa novamente a Parashá do primeiro livro da Bíblia. Bereshit, Gênesis no grego, ok? Livro de Devarim é o 5º livro da Bíblia. Depois nós vamos no livro de Ezequiel, que é Ezequiel, e no livro de Marcos, e nós vamos fazer aqui as correlações. Para você que nos visita, uma sinagoga não pode pregar um versículo isolado. Eu tenho que provar aquilo que eu estou falando na Bíblia inteira. Então, olha, eu comecei lá no 5º livro da Bíblia, passei pelos profetas e finalizei nos evangelhos. Então, eu estou provando que o texto tem respaldo, que ele é amparado. Ok? Esse é o segredo, chama-se Midrash, correlação. Vamos estudar? A porção de hoje chama-se Nitzavim, que tem algumas traduções na Bíblia que trazem algum erro na tradução. Se você pegar a sua Bíblia judaica aí, que é a que nós mais usamos, está escrito assim, que Nitzavim encontram-se. É uma tradução errada. Vamos entender melhor o texto e vocês vão compreender melhor. Então o texto não é encontrar. Se eu pegar aqui o primeiro versículo de Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 10, vai estar escrito assim na sua Bíblia: hoje se encontram aqui todos vocês. Hoje se encontram aqui todos vocês. Mas a tradução não pode ser esta. A tradução tem que ser esta: hoje, de pé, estamos todos aqui. Amém? Amém? Por que de pé? Quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, ele diz assim, ó: fala para os estrangeiros que saíram do Egito junto com o meu povo, e para o povo de Israel, afastar do pé da montanha. Manda eles afastar, fica longe. Mas permaneçam de pé.
Deus exige que na presença dele se permaneça de pé. Agora eu vou mostrar algo para vocês que é fabuloso. Fabuloso. A Bíblia não foi feita para ler contínua. Tem gente que fala assim, eu já vi pastores falarem assim: eu já li a Bíblia 30 vezes. Não tem efeito nenhum você ler a Bíblia 30 vezes. Eu já peguei de Gênesis a Apocalipse 52 vezes. E daí? A Bíblia é codificada. Quando você pega o primeiro versículo da Bíblia, ele é capítulo 5 lá de Mateus. Ele é Apocalipse capítulo 23, 22. Ele é todo codificado, todo fora de ordem. Então não adianta você ler na sequência. Ok? O segredo maior está aí. Então nós vamos montar essa correlação. Ok? Vamos montar esse quebra-cabeça. Olha lá. Por que o livro se chama Devarim? Ele não se chama Deuteronômio. Doutor Luiz, do grego, Deuteronômio, nômio vem de nomos. Isso? Lei. Deuto. Perfeito. Isso é no grego. Tá aí, um homem perito em grego. Olha o que está escrito no grego. Deuteronômio, segunda lei. Da onde que tiraram isso? Não existe segunda lei. O nome Deuteronômio está errado, equivocado. Os padres, quando foram traduzir, equivocaram-se. O nome do livro é Devarim. Olha lá. Devarim. Devar, palavra. Quando você acrescenta o in, passou para o plural. Devarim é palavras. Por que o quinto livro chama palavras? Porque o Senhor está dizendo o seguinte: repita todas as leis de Gênesis, de Êxodo, de Números e de Levíticos. Faça um resumo no quinto livro, porque o povo é cabeçudo, ele esquece muito fácil. O quinto livro da Bíblia significa repetição das leis. Ok? Todos vocês, diante de Hashem, o seu Deus, seus cabeças, suas tribos, seus líderes, seus oficiais, todos os homens de Israel, com seus filhos pequenos, suas mulheres, e quem? Se você não se considera um judeu, porque Paulo fala assim, você não precisa ser circuncidado no prepúcio, no órgão sexual. Você tem que ser circuncidado aonde? Na onde? Você tem que ser circuncidado no coração. Quando você circuncida o coração, aí você pode dizer que você é povo de Israel. Caso contrário, eu estou praticando aqui a teologia da substituição, dizendo que eu estou no lugar de Israel. Eu nunca vou substituir Israel. Nunca. Israel é Israel. Eu sou eu. Os estrangeiros aqui é o povo que não era judeu de sangue. Então quando a Bíblia fala, ela fala para o judeu e fala para o estrangeiro. Então eu me considero um judeu de coração. Amém? Ainda que o meu DNA não seja Y, mas eu sou um judeu de coração. Ok? O que está escrito em Romanos capítulo 11? Que alguns ramos, a árvore. Olha a árvore de Isaías 11. Olha a árvore de Romanos 11. Alguns ramos originais foram o quê? Quebrados. E eu fui o quê? Enxertado no lugar. Você dava pepino, limão, abacaxi. Você era azedo de natureza. Quando você foi enxertado aqui, essa árvore aqui, ela só produz azeitona. Se você foi enxertado num pé de azeitona, você é o quê? Se eu fui enxertado na oliveira que dá azeite e azeitona, como é que eu continuo dando pepino? Como que eu estou enxertado na árvore e eu vou lá e corto a árvore pelo pé e ignoro a nação de Israel? Como?
Está dizendo que alguns ramos foram quebrados. Não falou que a árvore caiu. Oxa, hein, pastor Higman? É forte, filho, com força. Como assim? Nós precisamos entender esse processo. Então, hoje de pé, aqui, todos vocês diante de Adonai, seu Deus, suas cabeças, tribos, líderes, oficiais, os homens, as crianças, filhos pequenos, mulheres e estrangeiros que estão com vocês acampados, até os cortadores de lenha. Ele está dizendo os mais simples, até os carregadores de água. Eu quero que se coloque de pé na minha presença, diz o Senhor. Esse colocar-se de pé, ele tem aqui duas versões. A primeira é a posição física, estar sobre os pés. Mas a palavra aqui também está falando num conceito espiritual. Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala com quem está deitado espiritualmente, com quem está caído. Você pode estar na pior das suas condições, das suas situações, mas para Deus falar contigo, você tem que estar de pé. Você tem que se erguer. Você não fique prostrado, desanimado, largado. A posição de você estar de pé, ela requer. Quem está deitado? Ó, sabe por que Deus não fala com quem está deitado espiritualmente? Porque estar deitado é símbolo de morte. A cabeça está no mesmo nível do corpo, e a cabeça não pode trabalhar no mesmo nível do corpo. A cabeça tem que estar acima do corpo, ela rege o corpo. Por que nós usamos um kippá? Porque esse kippá está dizendo o seguinte: até aqui o Eterno me deu condições de administrar. Daqui para cima quem administra? É o Eterno. Eu tenho 1,65 m de altura. É para eu lembrar todo dia que eu sou pequeno demais diante dele. Por isso que eu uso um kippá. Tudo tem um porquê. Coloquem-se de pé. Coloquem todos, crianças, estrangeiros, judeu ou não judeu. Eu quero que se coloquem de pé diante de mim. Olha a ordem, que legal, que interessante. Agora, olha que coisa legal. tem coisa que é fantástica. Nós estamos na penúltima porção, certo? Escuta o que está falando aqui, ó. Devarim 30:10. Está logo aqui na frente. Eu estou no 29, não é isso? Eu não estou no 29:10? Eu fui um pouquinho à frente, o 30:10. Olha o que está escrito. Entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que Adonai, seu Deus, disser, para que vocês obedeçam às suas leis, aos seus regulamentos, mitzvot, leis, aos regulamentos escritos no livro da Torá. Se vocês se voltarem, alguém fala para mim voltar em hebraico? Voltar em hebraico é techuvá. Se vocês se voltarem para Deus, seu Deus, com todo o coração e todo o ser, pois essa lei que hoje eu entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Segura que eu vou desvendar o mistério aí, ó. Eu não preciso vir 7 semanas nessa casa para ser curado, porque a palavra, ela cura, a palavra liberta, a palavra prospera, a palavra salva. Então eu não preciso fazer nada, eu não preciso ajudar Deus. Se eu fizer um culto aqui, culto de portas abertas, eu estou tentando ajudar Deus. Ó Senhor, os irmãos que vierem 7 semanas, o Senhor abre a porta para ele. Não, você cumpre a palavra, que a porta vai ser aberta. Alguém está entendendo? Agora olha que legal. Se vocês se voltarem para Deus, eu falei que daqui uma semana é qual festa? Vê se tem alguém me entendendo, ó.
Amanhã é ano novo? Daí uma semana é o quê? O que é o Yom Kippur? Amanhã é o ano novo? Então amanhã você começa uma vida nova. Deus te dá 7 dias para pedir perdão. Depois Ele te dá mais 2 semanas para a festa de Sukkot. O que é Sukkot? Tabernáculo. Você começa uma vida nova amanhã, ano novo. 1 semana, perdão, pedindo perdão. 2 semanas para frente vem tabernáculo. Ó, você me recebeu, sou novo na sua vida como um ano novo, estou reflorescendo em ti. 1 semana você pede perdão para mim e daqui a pouco eu entro em tabernáculo contigo. Isso é festa bíblica. Isso é festa bíblica. Elas são cronometradas. Existe um tempo para você voltar para Deus. Techuvar, voltei para Deus. Eu menti, eu pequei, eu adulterei, eu errei, eu briguei com meu irmão, eu pequei contra o meu irmão, eu falhei na minha casa, discuti com a minha esposa, eu cheguei ao ápice da minha ignorância. Eu tenho 1 semana para reconciliar, porque eu comecei uma vida nova, um ano novo. Entro em Yom Kippur clamando pelo perdão, alcanço o perdão em Yom Kippur. Daqui a 2 semanas depois, 40 dias depois, vem tabernáculos, e o Eterno vem e habita na minha tenda, tabernacula comigo. É o Mishkan, a tenda que foi feita lá no deserto. Olha que lindo que é isso. Então tudo tem um porquê, tudo tem um tempo. É por isso que amanhã é o ano novo. É por isso que daí 1 semana é Yom Kippur. Então amanhã começa, a partir da amanhã não, que hora que é? 18 horas e 5 minutos. Hoje já é domingo, porque o relógio de Deus vira às 18 horas. Olha que coisa interessante, pastor Israel. O relógio de Deus vira, está claro lá fora? O relógio de Deus vira na luz. O dia termina na luz e começa na luz. O relógio de Roma termina nas trevas à meia-noite e começa nas trevas à meia-noite e 1 segundo. É lindo? Fabuloso, fabuloso. Então nós viramos o dia, nós estamos no domingo. Hoje já é Rosh Hashanah. Então você se prepara, porque a partir de hoje começa o período do clamor pelo perdão. Amém? Então é uma lei que está te preparando para o dia do Yom Kippur, do perdão. Vamos entender um pouco mais, vamos lá. Ó, a palavra não está longe de você. Ela não está nos céus, para que você precise perguntar: quem vai subir nos céus para trazer a palavra para nós? Quem subirá lá e trará até nós e nos fará ouvi-la, para que possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está além mar, para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós e a trará até nós e nos fará ouvi-la, para que possamos obedecer? O que está querendo dizer com isso aqui? Que a palavra não está longe de nós. Ao contrário, olha lá, Devarim 30:14. Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês. Onde? Por isso que você tocou na Torá agora mesmo e levou ela na... Estou te provando que nada aqui é feito por acaso. Olha que perfeição. Ela está na sua boca, está ao seu alcance. É só você pegar a palavra de Deus aí, a Bíblia que você tem na tua casa, e abrir ela a qualquer hora do dia ou da noite. A palavra está ao seu alcance. Não está do outro lado do mar, não está nos céus. Ainda que a Bíblia diz que uma cópia desse pergaminho está diante do trono de Deus. Isso aqui é uma cópia daquilo que está lá no trono do Eterno. Ainda que tenha uma lá, mas Ele fez com que ela viesse até nós, para que nós entendêssemos a sua palavra, os seus conceitos. É lindo, é perfeito, não é? É maravilhoso isso. Agora eu quero te mostrar um outro segredo na Bíblia. Olha que lindo isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Nós estamos estudando Devarim capítulo 29, Deuteronômio 29, 10. Eu disse que a porção dessa semana é de número 51, não é isso? A semana que vem, se Rosh Hashanah fosse daqui 2 semanas, nós teríamos mais uma porção. E a porção da semana que vem
seria a semana da Parashá Vayeler. Espera aí que você já vai entender. Respira, oxigênio no cérebro. A porção de hoje significa, traduzindo, de pé. A semana que vem, alguém anda deitado? Alguém anda sentado? Todo versículo da Bíblia, de cada livro, vai formando uma frase que Deus está falando com você. Se coloque de pé e vai. É perfeito? Você viu como que é lindo isso? É toda codificada. Se coloque de pé. Se colocar de pé, se colocar na posição. Se colocar de pé, pedir perdão. Se colocar de pé, estar em santidade. Se colocar de pé, mudança de vida. Se colocar de pé, atitude. Se colocar de pé, mudança de caráter. Se colocar de pé é você criar vergonha na cara. Se colocar de pé é você zelar pelo teu nome. Se colocar de pé é você ser um exemplo de ser humano. Se colocar de pé é você representar Deus em qualquer lugar que você entra e que você sai. Porque diz a palavra: abençoado serás ao entrares e abençoado serás ao saíres. Quando alguém vê você entrando, tem que falar: eis aí um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Então você tem que ser abençoado ao entrar e ao sair. E para que isso aconteça, você só entra e normalmente sai de pé. De pé que eu estou falando não é com os pés sobre o chão. De pé que eu falo é diante de Deus, em sabedoria, em conhecimento, em entendimento, em obediência, em caráter, em bondade, em santidade. Depois que você se colocar de pé, vem a 52ª porção. Você está de pé? Estou. Pode ir. Pode ir que eu abro a porta para você, eu te dou a sua casa que você precisa, eu te dou o carro que você precisa, eu abro a porta do emprego que você precisa, eu abençoo a tua empresa conforme você precisa, eu abro os seus caminhos conforme a sua necessidade, eu atento às suas dificuldades, às necessidades da sua família, conforme a sua necessidade. Você pode ir, porque eu estou sendo contigo. É bonito isso? Uma coisa está conectada. Então eu tive que passar lá para a Parashá da frente, a porção da frente, para entender esse mistério do quebra-cabeça. É perfeito, perfeito. Então de pé, você poderá ir e praticar a mitzvah da Teshuvá. Como você vai, o que é Teshuvá? Retorno. Você nasceu, cresceu, e lá quando você saiu do ventre da sua mãe, nós usamos muito nas nossas igrejas o termo espírito. Não existe a palavra espírito na Bíblia, não existe. Nos originais não existe essa palavra, é espírito. Então quando você nasceu, o Eterno fez o seguinte em você: soprou o fôlego de vida. Assim que você saiu do ventre da sua mãe, Ele soprou o fôlego de vida. Dali para frente, quando você chegou a entender, a ter consciência, discernir o bem do mal, Diácono Paulo, nós começamos a nos distanciar do nosso Criador. Comecei a ficar longe do meu Criador. Longe, 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 longe. Essa palavra diz o seguinte: faça Teshuvá. Volte, retorne para o seu Senhor. Retorne para aquele que soprou o fôlego de vida em você. Então o termo que existe na Bíblia nos originais não é espírito, é sopro. E sopro em hebraico é ruá. Então Espírito Santo em hebraico, ruá hakodesh, o sopro santo. Assim como não existe demônios nos originais. Não está escrito na Bíblia original os demônios. Sabe como chamam os demônios nos originais? Sopros contaminados. É lindo isso, interessante demais você entender isso. Então, a Teshuvá é retornar. Então eu vou te provar que Deus não fala com a pessoa que espiritualmente está prostrada. Olha lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ele disse, olha o que ele disse para o profeta: ser humano, oi Senhor, levante-se. Se você estiver prostrado, não tem como eu trabalhar contigo, profeta. Levante-se. Olha isso, linda, que lindo. Levante-se. Levante-se.
Sabe aquele crente que acorda assim: ó dia, ó céus, ó vida cruel? Ele nunca vai conseguir nada, porque ele já acorda prostrado, derrotado, falido, psicológico, emocional, profissional, matrimonial, familiarmente. Ele já acorda falido. Se você levanta e fala: puxa, hoje eu acordei com o pé esquerdo, glorifica a Deus. Com o direito, com o esquerdo, de pé, sentado, você acordou, você viu o dia, você respirou, você viu a luz do sol. Está nublado, glória a Deus. Estava uma poeira, meu Deus mandou água. Aprenda a glorificar em tudo. Levante-te, levanta-te, coloca-te de pé, coloca-te na posição de ouvir a minha voz. Não pense você que é qualquer um que ouve Deus, não. Você vê muito profeta aí que está profetizando do diabo. Você vê gente falando em línguas do diabo. O diabo profetiza, fala em línguas. Já aconteceu em muita igreja, muitas. Queridos, eu viajei o Brasil por 12 anos. Eu fiz 1040 palestras no Brasil. É uma honra o Eterno ter me chamado para ter feito isso. Então de repente alguém chega e fala: eis que te digo, estou preparando uma esposa para você. Tinha irmão que falava assim: como que falou isso? Eu sou casado. Tem coisa que não é de Deus. Isso pode acontecer aqui, em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer denominação. Eu não estou falando essa ou aquela. Temos que ter muita prudência, nos colocarmos de pé, ter a sensibilidade de saber se é Deus que está falando. Temos que ter prudência no campo espiritual. Então ele diz: ser humano, levante-se, eu quero falar com você, conforme ele falou comigo. O Ruá, o Espírito, entrou em mim e me pôs sobre os... Depois que o profeta se colocou, sobre os pés, olha o que ele disse: se você não estiver de pé, você não vai ouvir a voz do Senhor. É perfeito? Perfeito. Por isso que a Bíblia, se você for entendê-la na sua essência, ela é perfeita. Olha o que ele disse para o profeta: se você não se colocar de pé, você não vai ouvir o que eu vou falar. Se coloque na posição. Eu lembro quando eu estava lá no Jardim Brasilândia, há uns anos atrás, lembro que um menino que foi para São Paulo, um rapaz forte, acho que ele era sobrinho do pastor Balsanufo, ficou muito tempo lá em São Paulo. Um dia ele voltou, ele me abordou na porta e disse assim: Deus mandou te dar um recado. Conserta o teu altar, se coloca de pé. No dia eu não entendi aquilo direito. Falei: consertar o altar? Se colocar de pé na posição? Eu não entendia muito bem. Fui criado na igreja, mas não entendia, não interpretava. Depois de muitos anos eu fui raciocinar sobre aquilo que eu ouvi lá. Se colocar de pé, estar na posição adequada para que Deus te use. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu usei aqui uma correlação com a oliveira, né? Eu não usei a correlação com a oliveira? Então deixa eu te dar uma palavra profética da oliveira. Olha que a oliveira é uma árvore rastejante, um pé de abóbora, de melancia. É uma árvore que está de... O que ela produz? Azeitona. Mas para eu transformar a azeitona em combustível, eu tenho que pegar a azeitona e esmagá-la. Eu esmago a azeitona, ela vira o óleo, o azeite. Eu posso pôr fogo. Então vamos no processo? Como se colhe azeitonas? Na vara. Na tradição, os tradicionais colhem na vara. Vem com a varona, um bambu, e dá nela. Pá, 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 pá. Tomou varada para tudo que é lado. Cai as azeitonas. Junta as azeitonas e põe na prensa. A prensa vem e esmaga. Oiê, oliveira verdadeira, nele eu fui enxertado. Só que não entenderam que para ser oliveira e ser enxertado, teve que apanhar demais.
teve que passar pelo esmagamento. Depois do esmagamento, aí coloca fogo, dá combustão e você fica aceso. O crente tem que estar aceso. A sua lâmpada, lá em Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 2, o Senhor diz assim, ó: lembra-te onde caíste. Lembra-te onde caíste, porque senão eu virei até a ti e tirarei a sua menorá. Você tem uma menorá dessa dentro de você acesa. Lembra-te onde caíste, que se eu vier até você, eu vou tirar a menorá do lugar dela. Eu vou te apagar. Ah, isso já aconteceu? Alguém já foi apagado? Muitos. Quem foi o primeiro homem a ser apagado na terra? Adão. Disse o Senhor: façamos um homem à nossa imagem, à nossa. Deus tem perna? Braço? Hã? A palavra diz que Deus é luz. Or, em hebraico. Hashem é or. Deus é luz. Quando ele criou Adão, ele fez Adão à sua imagem, à sua. Então Adão era luz. Oh Deus, promete que não vai travar o cérebro? Promete? Tudo bem? Adão vai lá e desobedece. Na virada do dia, Deus desce no jardim, procura por ele tinha apagado. E pergunta a Adão, o nome dele era Adão, Adamar, Adão, no hebraico: onde estás? Ele disse: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu. Como que ele descobriu que ele estava nu? A luz apagou. Ele olha para baixo e não vê mais a luz. Estava apagado. Quem te disse, Adão, que você estava nu? Quem foi que te falou isso, filho? Ah, Senhor, eu me vi apagado. Mas vai explicar isso. Não é lindo? Então, coloca-te de pé, porque eu falarei contigo. Eu vou terminar aqui, ó. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Eles chegaram, olha essa passagem de Jesus aqui, ó. Eles chegaram em Jericó, quando Yeshua e os discípulos, os talmidins, com uma grande multidão, estava saindo da cidade. Um pedinte cego. Aí na Bíblia colocaram que o cara se chama Bartimeu. Ele nunca se chamou Bartimeu, ok? Esse homem se chama Timai. Olha lá, o nome dele é Timai. Mas o padre, quando foi traduzir a Bíblia, ele não sabia traduzir, ele escreveu Bartimeu. Deixa eu te falar uma coisa. Bar, no hebraico, significa filho. Yeshua Bar Yosef. Jesus, filho de José. Shlomo Bar Davi. Salomão, filho de Davi. O cidadão se chama Timai. Não, ele não se chama Timai. Ele é filho de um homem que se chama Timai. Esse menino não tem nome. Então eu não posso ler na Bíblia Bartimeu. Não é nome, ok? Então ele é Bartimai, filho de Timai, de um homem chamado Timai. E tinha um cego, filho de Timai, que estava sentado à beira do caminho. E Yeshua parou e disse: chamem ele. E chamaram o cego. Disseram para ele: coragem. Você é cego, mas coragem. Levante-se. Ele está chamando. O mestre está te chamando.
Lançando a sua manta para o lado, ele se pôs. De que forma que o cego se pôs? Em pé, com um salto, foi até Yeshua. E o mestre, o rabino Yeshua, perguntou para ele: o que queres que eu faça para ti? Ele disse: mestre, que eu volte a ver. Eu enxergava, não enxergo mais, porque eu estou dizendo que eu volte a ver. Então eu tenho uma palavra profética para você nessa tarde, para nós finalizarmos esse estudo. Eu creio que Bartimai ainda tem muitos em nosso meio, mas eu creio também que Yeshua, o rabino Yeshua, também está presente nesse lugar. E ele está dizendo para mim e para você: filho de Timai, coloque-se de pé, porque eu vou fazer você voltar a enxergar. É lindo. É perfeito, Sara. Perfeito. Você só volta a enxergar depois que você se coloca de pé. Então nós ligamos o Midrash de Devarim e Ezequiel e Marcos, está falando tudo a mesma coisa. Viu como a Bíblia é toda fragmentada, toda codificada? Eu estou lá em Marcos, frisando e dando força ao versículo que eu li lá em Deuteronômio, em Devarim. É assim que funcionam as escrituras. Ei, lança a manta, porque a manta aqui significa posição de conforto. Você largou tudo, deixou de mão, está numa situação confortável. O cego tinha uma manta sentada à beira do caminho, ele não queria saber de nada, só a moedinha caindo aos pés dele. Então o Senhor está dizendo aqui, ó: oi, qual que é a sua manta? Qual que é a sua tranquilidade? Qual que é a sua zona de conforto? Não tem como Hashem, o Todo-Poderoso, trabalhar na tua vida se você permanecer sentado à beira do caminho, envolvido na sua manta. Levanta-te, coloca de pé, porque você vai voltar a enxergar. Olha que palavra linda. Olha que conclusão fantástica. É profética. Isso é Bíblia. Eu não trouxe nenhuma ilusão para os senhores, não prometi nada para os senhores. Tudo que eu ensinei nesses 45 minutos foi que toda a bênção depende de vocês. Toda a bênção depende de você sair da sua inércia. Toda a bênção depende de você se levantar do seu lugar e colocar na posição. Coloca-te de pé, e a bênção virá sobre a sua vida. Perfeito? A palavra é perfeita, né? Eu usei até uma imagem aqui do Bruno e da Adriana. Adriana, não vou pagar cachê. Fechamos aqui, terminamos. Olha como que Deus é perfeito. Vejam. Olhe, observe. Deuteronômio 30:15. Eu apresento a vocês, por um lado, a vida e o bem. Para o outro lado, você só vive mal porque você escolheu o caminho. Você só encontra com a morte. Oi, morte da alegria, morte da satisfação, morte dos prazeres que Deus tem para você, morte da alegria do seu casamento, morte da alegria da convivência da tua família, morte da alegria do teu trabalho, morte do seu salário, todas as mortes que vêm sobre a tua vida. O Eterno colocou diante de ti todos os dias que você acorda e você se coloca de pé. Escolha, eu coloco o bem e a vida, e coloco a morte e o mal. Qual você quer? Tudo que você colhe são os frutos das suas escolhas. É fabuloso? É lindo. Então, depende de quem sermos felizes. Alguns entenderam. Depende de quem para sermos felizes? De nós mesmos. Porque o Senhor já está dizendo: eu estou colocando na sua frente a bênção e a maldição. Escolhe qual que você quer. Não é lindo? Perfeito. Amém?